Qual é a relação entre crença e comportamento? Por que o ser humano ele não é tão coerente conforme ele pensa que é, ou ele acredita que é? E por que ele abre mão, né, na verdade, desses valores a favor de um benefício? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. Qual é a relação entre crença e comportamento? Porque o ser humano ele não é totalmente coerente, né, com o seu discurso. O ser humano ele tem um problema muito grande, na verdade, chamado dissonância cognitiva. E isso lhe faz entrar até em certas crises existenciais. É aquela pessoa que tem um belo discurso, mas que tem uma vida totalmente desconectada com esse discurso. É aquela pessoa que tem solução para a vida de todos, né? E que a sua vida não é mormente um exemplo. Essa pessoa vive completamente de fachada. Então, as crenças elas se tornam inconsistentes por causa de vários aspectos. Um é acerca da ideia, né, e da verdade, né? A verdade seria aquilo o que é, indiferente da ideia. A ideia ela trabalha com questão do verdadeiro, como as coisas deveriam ser, né? É uma coisa que é totalmente abstrativa, subjetiva, totalmente diferente do prático. Então, interessante que essas mesmas pessoas abrem mão das suas crenças quando lhes são totalmente convenientes. Algumas pessoas que têm, vamos dizer, um mínimo de ética ou um mínimo de valor, sente essa dissonância cognitiva, né? Por quê? Porque é interessante que a pessoa tem uma ideia das coisas como elas deveriam ser e as coisas como elas realmente são, né? É a relação entre o conceito e a verdade, né? A verdade, ela tem a maneira de dizer como as coisas deveriam ser, mas elas não são de acordo com as nossas crenças. O mundo, ele vai totalmente de acordo, né, contra, na verdade, as nossas crenças. E na maioria das vezes, o ser humano, ele tem que adaptar a sua crença em favor da praticidade. Então, aí vem o conceito, muitas vezes, de hipocrisia, né? Porque a verdade, muitas vezes, ela age num ponto totalmente conveniente, né? Ou seja, para o outro eu falo como o outro deve viver, como o outro deve agir, e eu, quando eu vou viver, na verdade, essas minhas crenças, esses meus valores, eu sou totalmente subjugado, na verdade, pela realidade. Então, as pessoas, elas, na maioria das vezes, têm solução para os problemas dos outros, mas não têm solução para a sua própria vida, né? Então, vemos nesse constante, né, hoje em dia, nessa guerra de todos contra todos, onde todos têm solução para a vida de todo mundo, do qual ninguém tem solução para a própria vida. Mas o interessante de uma pessoa que tem um mínimo de ética, vamos dizer assim, e tenta viver de acordo com sua crença, essa pessoa ela tem uma inconsistência mental muito grande. Porque, por exemplo, ela vê a realidade em contraponto à sua crença e ela entra até mesmo numa espécie de crise existencial. O que eu devo fazer? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é prático, né? Então, isso cabe, né, na maioria das vezes, para cada um. Mas o interessante é que as pessoas que são totalmente hipócritas, elas trabalham com um mecanismo de redução, ou seja, os seus atos são totalmente justificáveis, né, de acordo com a crença que não funciona naquela hora. Então, o ser humano, pelo seu fato de abstrair, ele pensa até demais, mas quando a realidade confronta, né, ele sente a angústia, ele sempre vai agir de acordo não com as suas crenças, mas sim com os seus impulsos. Então é por isso que o ser humano
ele é tão paradoxal, ele é tão incoerente, porque muitas vezes o seu comportamento não vai de acordo com o seu discurso. A palavra discurso, ela sempre se remete como as coisas deveriam ser, né? Inclusive até a palavra ela vem do latim, discursare, ao lado do curso, né? É a relação entre a verdade e o discurso. A verdade, ela está entre, né, a realidade, a verdade, ela está entre a realidade e o discurso. A realidade é aquilo que age indiferente do nosso discurso. E os nossos discursos tentam moldar a realidade, a nossa verdade. Então, muitas vezes, as pessoas sempre se frustram, né, na vida em relação a isso, porque a vida não está de acordo com a nossa concepção daquilo que seria a verdade. Tem algumas pessoas que, por exemplo, né, sofrem por causa disso também, porque tem certos valores, como, né, na verdade, um martelo que esmiuça a penha, né? Mas o interessante é que o problema vai se dar mais no martelo, né? Que a gente tenta sempre ir contra a realidade. Então, algumas pessoas que não têm nenhum senso de ética, na verdade, são muito mais práticas, né? Então, eu não digo uma ética, vamos dizer assim, desvinculada de qualquer valor. As pessoas têm alguns valores, mas algumas outras pessoas não têm tantos valores assim, né? Então, são totalmente incoerentes, né? Então, a realidade que elas vivem é totalmente contraponto ao seu discurso. Que hoje nós vivemos, né? É o ódio do bem, né? Então, a favor do meu bem, então todo mal é justificável. Então, essas pessoas não têm nenhuma dissonância cognitiva, ou então tem um embotamento mental muito grande. Algumas pessoas são hipócritas, a maioria de nós, na verdade, somos hipócritas. Algumas pessoas percebem que são e tentam melhorar, outras não, né? Outras tentam pregar uma realidade que ela não vive para o outro, que o outro é obrigado a aceitar essa verdade que ela diz. Mas é uma verdade que é totalmente discursiva e totalmente em contraponto da realidade. Então, hoje em dia vivemos num universo de pós-verdade, né? Onde a verdade está somente no discurso, não está na realidade do dia a dia, não está, né, em relação a você, por exemplo, em enfrentar o mundo e rever os seus valores, né? E sempre rever os seus valores para poder se dar bem, não somente com o outro, mas consigo mesmo, né? Dentro, né, na verdade, assim que eu posso dizer, dentro das suas próprias crenças, para ter uma vida, vamos dizer, pelo menos, né, que seja de acordo, viver coerentemente daquilo que acredita, né? Hoje em dia, né, vemos um ódio do bem, que as pessoas não vivem de acordo com aquilo que acreditam. Então as pessoas estão perdendo, né, o conceito, na verdade, daquilo que é prático, né, daquilo que seria totalmente ideológico. Hoje em dia as pessoas não são mais ideológicas como era outrora, porque a ideologia ela tem até dentro uma certa consistência, ou até mesmo uma certa coerência, né? Mas hoje em dia as pessoas abrem mão de tudo, né, que acredita em favor de um benefício próprio. E as pessoas estão um pouco lixando, na verdade, hoje em dia, se elas são hipócritas ou não. O que elas querem mesmo, né, é se darem bem. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.